Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou abordar uma obra do pensador francês Michel Foucault, Vigiar e Punir. É uma obra que traz uma reflexão profunda sobre a questão do poder nas sociedades atuais, né? E é uma obra que ajuda a pensar em grande parte sobre as questões urgentes das quais nós deveríamos estar refletindo agora, né? Lembrando que este vídeo está sendo gravado em plena quarentena, nós estamos em meio a uma pandemia de um vírus poderoso que se espalha pelo mundo todo, e a grande questão é como é que a sociedade, como é que o Estado combate essa pandemia, e qual é o tipo de Estado, qual é o tipo de sociedade que emergirá depois dessa pandemia. Então, estas questões que são prementes, né, em grande parte elas têm que ser alimentadas por quê? Não só pelos fatos, mas por textos mais bem fundamentados, por textos clássicos das ciências humanas, né? Então, daí a importância, por exemplo, de nós fazermos essa reflexão a partir da leitura de algumas obras, né? Dentre as quais o Vigiar e Punir, do Foucault. No vídeo de hoje eu vou abordar basicamente alguns temas, eu vou isolar alguns temas e vou desenvolver alguns temas do capítulo 3, que se refere ao panóptico, né? Então, o que seria o panóptico? O panóptico ele é concebido por um pensador inglês chamado Bertrand. Uma forma, vamos dizer assim, ideal de vigiar os presos. Então, nós estamos num ambiente fechado, que é o ambiente da prisão, da penitenciária, né? E qual seria uma forma ideal, vamos dizer assim, de vigiar os presos? De fazer com que os comportamentos nocivos dos presos sejam proibidos, de fazer com que as rebeliões sejam evitadas, né? Então, isto passa diretamente pela arquitetura do presídio, né? Então, a arquitetura seria, vamos dizer assim, uma forma circular ou cilíndrica, né? As celas elas seriam construídas de uma forma na qual uma cela não veria a outra, ou seja, os presos não se veriam. Isso evitaria de fazer com que eles se comunicassem entre si ou trocassem gestos. Isso é uma forma de isolar cada preso, ou cada grupo, ou cada pequeno grupo de preso. Então, a arquitetura tem esse objetivo de fazer com que as pessoas não se encontrem, nem se encontrem fisicamente, nem se encontrem no olhar, né? Na medida em que a arquitetura impediria que as pessoas que estão dentro das celas não pudessem ver as outras pessoas das outras celas, né? Ora, e qual é o papel do panóptico nessa prisão? O panóptico ele é nada mais, nada menos que uma torre que ficaria, vamos dizer assim, que ocuparia o lugar central, estaria no centro da penitenciária, onde haveria um vigia, 2 vigias, 3 vigias. Isso não é especificado, isso não importa muito, né? No entanto, o símbolo, a representação do panóptico que ela é dentro do panóptico, ou panóptico, ele é um olhar que vigia todos os presos o dia inteiro, às 24 horas do dia, todos os dias da semana, do mês, dos anos, etc, etc. Então, o panóptico ele está no centro da prisão para que todos vejam o panóptico, para que todos os presos sintam o peso da vigilância das pessoas que estão ocupando o panóptico. Então, o exercício do poder é dado
por esse olhar de vigilância, que é um olhar muito interessante, que ao mesmo tempo é visível e invisível. Ele é visível porque o panóptico, a construção da torre, ele é visível para todos os presos. No entanto, os presos, eles não têm acesso, eles não veem quem está dentro do panóptico os vigiando, né? Então, mas por que isso? Porque o panóptico ele é algo, vamos dizer assim, impessoal. Isso é proposital. Ele não é o panóptico, por exemplo, ele é muito diferente de um soberano que exerce o seu poder e todo mundo conhece o rosto, o corpo do soberano. Então, o soberano ele encarna o poder, vamos dizer assim, numa monarquia absoluta, na sua figura. Um déspota é a mesma coisa de um monarca. Um tirano, a mesma coisa. Né? Mesmo o chefe de um poder executivo, numa democracia representativa, ele é o chefe do poder executivo, ele se apresenta à população. Na democracia representativa, ele é eleito. Então, ele é conhecido pela maioria das pessoas, e a maioria das pessoas identifica o chefe do poder executivo a uma figura X, Y, Z. Né? E ele encarna esse poder. No caso do panóptico, não há essa visibilidade, e essa visibilidade não interessa. Não há uma figura ou um grupo de pessoas que todos os presos conhecem, sabem o rosto, sabem o corpo, sabem o comportamento. Né? Ao contrário. Eventualmente pode, em algumas horas do dia, o panóptico pode estar vazio, por exemplo. Mas o que interessa é que todos os presos sintam a presença do panóptico, sintam a presença de estarem sendo vigiados o dia inteiro. Eles não conhecem, não sabem e muitas vezes não têm a mínima ideia de quem está dentro do panóptico vigiando-os. No entanto, esta é que é a característica do panóptico. O panóptico não tem o rosto, ele é totalmente impessoal e ele exerce uma vigilância nos mínimos detalhes. Então, ele está vigiando qualquer comportamento mínimo. Ele não está só ali para evitar uma rebelião, mas ele está ali para evitar pequenos desvios de comportamento. Então, é como se você exercesse o poder, esse poder ele não está só na esfera, vamos dizer assim, mais exterior, mais externa do seu comportamento. Ele penetra os mínimos gestos que as pessoas fazem. Então, é um tipo de poder disciplinar na medida em que ele disciplina o seu corpo, o seu pensamento, e no qual todos ficam habituados a serem vigiados e a exercerem determinadas funções dentro daquela instituição na qual eles estão inseridos. No caso do panóptico, todos devem exercer um comportamento de submissão absoluta dentro do presídio. Né? Bom, em seguida, o Foucault ele vai trabalhar um pouquinho como foi feito o controle no século XVII em algumas cidades francesas, ou na maioria das cidades francesas, de uma pandemia que era a peste negra. Então, o Estado ele elaborou um controle, né, no qual as pessoas elas tinham que ficar reclusas dentro das suas casas, cumprindo uma quarentena. Então, o Estado ele tinha que disciplinar as pessoas para que as pessoas pudessem ficar dentro das suas casas. Né? Então, havia uma série de procedimentos,
havia fiscais, havia funcionários do Estado que passavam pelas casas, né? Cada funcionário era encarregado de um pequeno grupo de casas, ele fiscalizava se alguém saía, ou quem descumprisse a quarentena, por exemplo, poderia ser severamente punido, eventualmente até com uma pena de morte, né? Então você impunha um comportamento para que as pessoas evitassem de pegar o contágio da doença, né? Uma doença altamente contagiosa, a peste, né? E, no entanto, se as pessoas descumprissem essa ordem estrita do Estado, elas poderiam morrer de outra forma, né? Então, a descrição que o Foucault vai fazendo do controle da peste, né, é uma descrição que um aparelho burocrático, vamos dizer assim, ele assumia o total controle da vida nos seus mais íntimos detalhes. Então, eles faziam chamada, apareciam nas casas, faziam chamadas e perguntavam quem que eram. Eles já sabiam, eles tinham catalogado em cada casa, todos aqueles que moravam naquela casa. E aí, de tempos em tempos, alguém do Estado, algum funcionário do Estado, ele passava em algum distrito e ia casa por casa fazendo a chamada para ver se todos estavam cumprindo a quarentena, para ver se todos estavam dentro das suas respectivas residências. E, além disso, eles faziam uma classificação, eles verificavam se alguém havia adoecido ou não, né? Havia um grupo também de médicos que detectava se havia doenças ou não, chamava-se, se uma pessoa começava a adoecer, chamava-se eventualmente um grupo de médicos, um médico, um funcionário do Estado, né, para verificar, para classificar, para catalogar toda essa a questão da peste, e essa foi a forma de controle. Ou seja, o que o Foucault me parece estar querendo dizer é o seguinte: o modelo do panóptico de vigilância constante, de vigilância da vida nos seus mínimos detalhes, esse é um modelo que foi aplicado para o controle da peste. Então, as pessoas, elas sentiam-se vigiadas o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro e assim por diante, e se sentiam vigiadas nos seus mínimos detalhes. Mesmo que isso fosse, que o poder ele resultasse de alguma figura aparentemente conhecida, esse poder ele é exercido de uma forma impessoal, porque quem exercia esse poder, a população tomava contato com esse poder por meio dos burocratas. Uma semana poderia aparecer um burocrata, um funcionário do Estado, que ia fazer o controle, na semana seguinte outro burocrata. No entanto, todos eles realizavam exatamente o mesmo procedimento: classificação, catalogação, verificação de quem estava em suas residências, etc, etc. Então, é uma ordem que o Estado impunha à sociedade, aos seus concidadãos, e para combater uma desordem. Então, a doença representava a desordem. A administração da crise da doença ela tentava pôr uma ordem. Então, era como uma grande dicotomia: a doença é a desordem. Aqueles que não querem a ordem, eles querem a desordem. Portanto, além da doença ser uma desordem, todos aqueles que eventualmente descumprissem a ordem da quarentena estavam em desordem, né? Então, a administração ela tentava encarnar uma certa racionalidade a partir desses procedimentos que são totalmente disciplinares,
juntamente com a ciência. Então, a administração pública mais a ciência, os médicos, tentavam combater essa pandemia, que a gente pode chamar assim, né? Que era da peste negra. Então, era uma pandemia que matava muitas e muitas pessoas, tinha que ser combatida com a ciência e com uma boa administração do comportamento das pessoas na sociedade. As pessoas tinham que adotar um comportamento de que tipo? Um comportamento de isolamento social, tal como nós temos hoje, né? O Foucault ainda chama atenção que a questão da peste, por exemplo, era um pouco diferente da questão da lepra. A questão da lepra, ela se referia a uma parte específica da população que acabava contraindo essa doença. Ou seja, não era a população inteira que estava ameaçada pela lepra, teoricamente. Qual que era vamos dizer assim, a política de Estado em relação àqueles que tinham lepra? Simplesmente isolá-los. Então, você isolava aquelas pessoas que tinham lepra em instituições, né? E elas eram praticamente abandonadas e esquecidas nessas instituições, né? No fundo, a sociedade disciplinar também ela exerce um controle sobre o corpo, sobre os corpos das pessoas, sobre o comportamento das pessoas, né? E aquelas que não se submetem exatamente a esse comportamento, elas também são isoladas dessa sociedade, né? Bom, avançando um pouquinho mais em relação ao panóptico, ele é um poder que ele tem uma outra característica. Apesar de aparentemente ele ser um poder que, ao mesmo tempo, ele penetra nos mais íntimos detalhes da vida das pessoas, de todo mundo, ou seja, apesar da sociedade disciplinar, por meio dessa representação do panóptico, da vigilância e do controle, exercerem um tal domínio sobre a vida das pessoas, e, ao mesmo tempo, o ideal, vamos dizer assim, pensado pelo Bertrand, é que esse poder ele seja exercido sem que, de uma forma, vamos dizer, entre aspas, mais suave, né? Ele não é aquele poder no qual há a figura de um tirano, a figura de alguma autoridade que a ameace o tempo todo. Ela é algo que o ideal seria que ela fosse algo mais sutil, né? E outro ideal do poder da sociedade disciplinar, representada pelo panóptico, é que ela seja algo que seja otimizado, ela seja algo que seja econômico e que não haja um grande dispêndio nem de energia, nem de dinheiro, vamos dizer assim, de gastos do Estado. Ou seja, você cria um poder que seja eficaz, que faz com que as pessoas se comportem de uma forma satisfatória para o Estado, né? No entanto, esse tipo de coerção ele tem que exigir o mínimo de gasto de energia e também o mínimo de gasto orçamentário do Estado. Então, o poder panóptico ele também é considerado como ideal na medida em que ele economize os gastos do Estado, né? Eu não preciso colocar um exército de milhares e milhões de pessoas nas ruas para que as pessoas adotem um comportamento X e não um outro tipo de comportamento, né? Bom, até aqui o Foucault ele estava falando desse poder disciplinar, dessa sociedade disciplinar, num período de exceção. O que eu estou classificando como um período de exceção? Estou classificando, identificando como um período de exceção os casos da peste, né, que é
semelhante à nossa pandemia atual. Então, a sociedade ela não está funcionando direito porque tem uma doença altamente transmissível que pode levar à morte milhares e milhões de pessoas. Ou seja, a sociedade não pode funcionar normalmente. É necessário que se encontre uma solução para essa pandemia. Então, a solução encontrada foi uma solução que discipline as pessoas de uma forma radical. Né? Discipline o corpo e, eu diria, além do corpo, que discipline a mente, porque esse controle ele vai nos mínimos detalhes da vida de todas as pessoas. Ora, esse tipo de sociedade não fica só em casos de exceção. Ela vai para os casos em que a sociedade não tem nenhum tipo de problema, entre aspas, mais grave. A sociedade disciplinar, o poder disciplinar, ele acaba indo também para a sociedade quando ela está vivendo num período, vamos dizer assim, normal. Né? O normal aqui seria no período em que não há nenhuma grande pandemia instalada no meio da sociedade. Né? Então, só que o que é interessante é como é que esse poder disciplinar ele vai sendo exercido na sociedade quando ela está na normalidade. Então, em primeiro lugar, é preciso lembrar também que o poder disciplinar ele pode ser exercido em instituições específicas, em instituições psiquiátricas, nas quais você se propõe a disciplinar o corpo e as atitudes do doente mental, né? Porque é chamado de doente mental. Você tem que disciplinar o corpo e a mente do preso. Né? No entanto, você também aplica, como já foi visto no caso da peste, esse poder disciplinar não para instituições fechadas, mas para uma sociedade como um todo. Né? Agora, uma terceira etapa. Como é que vai se dar esse poder disciplinar, a sociedade de controle, baseado no panóptico, numa sociedade normal? Né? Então, nas várias instituições, cada qual tem um objetivo, esse poder deve ser, entre aspas, utilizado. Né? Então, ele vai ser utilizado, por exemplo. Só que ele vai ser utilizado com uma dupla característica, vamos dizer assim. Você tem uma primeira característica que em toda instituição, ao combate a comportamentos e posturas nocivas daqueles que estão nessas instituições. Então, vamos dizer assim, você tem a instituição escola. Né? Então, você usa a sociedade de controle, o poder de controle, os mecanismos de controle, né? Que envolvem a parte burocrática, que envolvem também o condicionamento do corpo, o condicionamento da mente, condicionamento das ações, né? Para que as pessoas elas não façam comportamentos não desejados por aquela instituição, né? Para que elas não causem rebelião, etc, etc. Né? No entanto, no condicionamento, essas técnicas disciplinares elas são usadas também para que os alunos, por exemplo, na instituição escolar, eles se tornem, vamos dizer assim, mais produtivos, para que os estudos deles rendam mais dentro daqueles critérios que são esperados. Né? São critérios que não são os alunos que vão determinar quais são, não são os pais dos alunos, mas critérios que a sociedade como um todo, ou que o Estado determina o que seria mais eficiente no desempenho escolar. Né? Então, aí há inúmeras formas de medir esse desempenho. Né? O mesmo acontece na fábrica. Na fábrica, a sociedade, as técnicas, os modelos de controle
do corpo e da mente, né, começam, por exemplo, com a fragmentação do trabalho, para que o trabalho seja mais otimizado e para que ele seja ele produza mais resultados. Então, eu tenho que, quanto melhor o trabalho for organizado e administrado, mais produtos aquela fábrica vai gerar, né? Então, só que para que aquela fábrica gere muitos produtos, é preciso, e de forma eficiente, eficiência é uma palavra-chave nessa sociedade do controle, então, para que uma fábrica seja eficiente, é preciso que se discipline o comportamento, as ações dos homens, é preciso que se discipline o corpo, e isso é dado, por exemplo, pela serialização do tempo, a forma como o tempo é tratado dentro do trabalho, a forma como as etapas do trabalho são tratadas e administradas e controladas. Então, tudo isso está previsto dentro desse mecanismo da sociedade de controle, né? Então, você, enquanto empregado de uma fábrica, não pode sair desse tipo de modelo de comportamento, né? Mesmo porque esse comportamento todo ele é moldado dentro daquela instituição, de tal forma que ele é naturalizado, de tal forma que ninguém pense, ou que pouquíssimos pensem outras formas de organizar a produção, né? Aos trabalhadores não cabe pensar outras formas de organizar a produção, simplesmente de cumpri-las. Só que as técnicas de controle social, as técnicas de disciplina do corpo e das ações, elas ficam de tal forma entranhadas que eu penso que muitas vezes as pessoas que entram nesse tipo de trabalho, que estão nesse mundo do trabalho, tendem a achar normal, né? Então, e por aí vai. Na religião, há um outro tipo de controle. Então, só lembrando, para resumir, o controle ele é duplo. Ele, ao mesmo tempo, ele coíbe certos tipos de comportamento, então você controla os corpos, disciplina os corpos, disciplina as ações, né? E, por consequência, disciplina a sua mente. Isso ele é parte de uma estratégia para que as instituições coíbam determinadas ações que seriam nocivas a essas instituições, que impede que as pessoas façam algum tipo de rebelião, de contestação a essas instituições. Então, isso é a face negativa. E o outro tipo de controle é a espécie de treinamento. Você vai ser treinado para que você seja eficiente naquela função, por exemplo, que você exerce dentro da empresa. Então, tudo isto são técnicas da sociedade de controle, né? E essas técnicas, o ideal, segundo Foucault, é que essa técnica da sociedade de controle, ela não seja, vamos dizer assim, algo muito ostensivo. Ela vai sendo passada e transmitida de forma que as pessoas não percebam, né? Não é que não percebam, mas que considerem que sejam inevitáveis aquelas técnicas, simplesmente aceitem, né? Não há nenhuma força que está ostensivamente impondo determinados comportamentos às pessoas, né? Essa seria uma estratégia dessas técnicas de controle, de disciplina do corpo, das ações e da mente. Não é percebido pelas pessoas algo ostensivo. E o poder também, assim como no panóptico lá da prisão, o poder não tem rosto, vamos dizer assim, ele é um pouco invisível. Você pode enxergar o poder num
num gerente, num diretor, mas num diretor muitas vezes ele vai ser trocado, então ele se torna uma figura impessoal, vamos dizer assim. Né? É importante que quem imponha e submeta o outro ao poder por meio das técnicas de disciplina, ele seja a encarnação da impessoalidade e ele penetre nos detalhes do comportamento das pessoas ao mesmo tempo. Né? Bom, aí tem mais algum aspecto aqui para tratar, que é o seguinte, né? O Estado, então, ele encontra, mesmo o Estado democrático, vamos dizer assim, ele se alia, ele não é contrário a esse tipo de controle, ao tipo da sociedade disciplinar, das técnicas disciplinares. O capitalismo, como bem lembra o Michel Foucault, o capitalismo ele consegue uma grande expansão, basicamente porque isso é o pensamento do Foucault, né? Porque as instituições, a burguesia que detém o controle dos meios de produção, a burguesia ela consegue, por meio dessas técnicas disciplinares de imposição de comportamentos, especialmente no trabalho, por meio dessas técnicas ela consegue uma alta produção. Uma alta produção, isso faz com que o próprio modo de produção no capitalismo ele acabe rendendo frutos. Né? É claro que há outros aspectos aí, a questão da mais-valia, da exploração dos trabalhadores, né? Mas toda a administração da empresa é elaborada a partir dessas técnicas de disciplina do corpo. Toda a administração do tempo numa empresa, ela faz parte dessa técnica de, ao mesmo tempo, cerceamento de certas ações. Né? Aqueles que não se adequarem serão, obviamente, despedidos, mas, ao mesmo tempo, essa técnica, ela privilegia o cerceamento e coíbe certas ações, e, ao mesmo tempo, também, por outro lado, essas técnicas elas visam aumentar a produtividade, aumentar a eficiência do trabalhador dentro das empresas. Né? Bom, pensando um pouco mais longe, né? É por isso que as empresas, muitas delas hoje em dia, elas fazem programas de saúde para os seus empregados. Né? Qual o objetivo disso? Né? É o objetivo puramente humanitário? Não, é por um fato científico e ao mesmo tempo concreto. Né? Se você costuma beber quase todos os dias, a sua produção vai ser X. Se você encarna, né, agora eu vou sair um pouquinho do Foucault, mas né, talvez pegando o Marx também, encarna a ideologia do corpo saudável, do corpo são, mas ao mesmo tempo de um corpo mais perfeito, com pouquíssima gordura, etc, etc, né? Você vai render muito mais no seu trabalho. Né? Então, muitas empresas vão tentar, dentro dos limites da legislação, vamos dizer assim, influenciar, disciplinar os seus funcionários para uma vida mais saudável, para, aparentemente, o bem deles. Né? Então, você vai onerar menos o Estado, você vai ter menos doenças, você vai ter mais alegria de viver, né? Mas o principal, né, que eles nem sempre falam, você vai ter mais energia e mais vitalidade para ser mais eficiente para a sua empresa, para produzir melhores resultados para a sua empresa, e a sua empresa vai lucrar muito com isso, não é? Não é só. Então, isso é uma técnica da sociedade disciplinar.
Essa sociedade disciplinar, ela está espalhada por toda a parte, né? E essa sociedade e essa técnica disciplinar, né, ao mesmo tempo que ela é, vamos dizer assim, entre aspas, suave, né, ela não pode ser ostensiva, ela, no entanto, para Foucault, ela é totalmente assimétrica. Então, ela é uma imposição, não se discute. Ela é uma técnica, ela é como se fosse uma ordem. Ou você acata, ou você é excluído da instituição e dos meios sociais, né? E você vai, se ainda houver, nos lugares onde houver, parar numa instituição psiquiátrica e lá ser esquecido e abandonado, né? Porque ninguém da sociedade vai querer saber de um ser que pensa diferente da maioria que já foi adestrado, disciplinado em seu comportamento, em suas ações, etc, etc. Né? Então, esse poder disciplinar, ele, em princípio, ele é antidemocrático, se a gente pudesse fazer essa previsão. No entanto, o que o Foucault ele chama atenção é que a democracia representativa, ela mesma que não é um poder assimétrico, que é um poder que assegura a igualdade entre as pessoas, não é? Ela diz que mesmo as luzes, né, o iluminismo, são as palavras do Foucault, que descobriram as liberdades, inventaram também as disciplinas, né? Ora, é algo meio paradoxal, né? Bom, a democracia, ela defende a liberdade. Aqui o Foucault está falando da modernidade, então está falando da ascensão da burguesia ao poder. Então, quando se fala em democracia, até hoje em dia, se fala de uma democracia representativa, formal, da modernidade, né, que representa uma classe que está no poder, que é a classe da burguesia. Né? Então, só que nas leis, o que está previsto nas leis? A liberdade e a igualdade de todas as pessoas. Né? Então, só que as luzes, repetindo as palavras do Foucault, escritas aqui na minha edição, na página 183, as luzes que descobriram as liberdades inventaram também as disciplinas, ou seja, duas coisas totalmente compatíveis em princípio, liberdade e disciplina. Elas estão combinadas aqui na nossa sociedade, ou seja, a sociedade disciplinar, as técnicas disciplinares, tal como elas se apresentam, elas são perfeitamente compatíveis com a sociedade democrática atual. Elas não são só resultado de regimes totalitários ou de regimes despóticos e tirânicos ou de populistas aqui da América Latina. Elas estão presentes nos países desenvolvidos, nas democracias ditas ocidentais. Né? Por quê? Porque é como se, vamos dizer assim, essas técnicas de disciplina é como se elas fizessem o trabalho sujo. O que seria o trabalho sujo? Ora, o indivíduo, por mais que as leis sejam democráticas, elas têm muitas, podem trazer, vamos dizer assim, muitas interdições, muitas proibições, podem tentar coibir comportamentos que não seriam, vamos dizer assim, considerados normais, né? Ou elas têm que também beneficiar a produção. Você não pode ser um ser improdutivo no sentido do sistema, do modo de produção que nós vivemos, que é o capitalismo e atualmente o neoliberalismo. Né? Então você tem que se adequar a essas leis. Né? Ora, o que a sociedade disciplinar que penetra em todos os ângulos da vida social, né? Essa sociedade disciplinar, essas técnicas de disciplina, elas tendem a predispor
o indivíduo a uma certa sociabilidade e para que o indivíduo seja sociável dentro das leis que norteiam as nossas sociedades, ele tem que ser submetido à técnica de disciplina dos corpos, da ação e da mente, né? Então, só mais um detalhe, para o Foucault, toda essa sociedade disciplinar, ela não é basicamente apenas uma sociedade que vem de um poder soberano e vai pouco a pouco, vamos dizer assim, se espalhando pela sociedade. Ela está nas pequenas organizações. Ela não é exatamente um monopólio puro, estrito do Estado, né? A gente poderia pensar assim. O Foucault mesmo ele cita, né, um dos poderes do Estado, por excelência, é a polícia. A polícia, hoje em dia não é tanto assim, mas a polícia durante muitas e muitas décadas e séculos, ela cuidava não só daquele que cometia um assassinato XYZ, mas ela também, em pequenas comunidades, ela sabe, as autoridades policiais sabem quem se embriaga à noite e pode arranjar pequenas confusões, quem não se embriaga, quem vai à igreja, quem não deixa de ir à igreja, quem tem comportamento X, quem não tem comportamento X. É um poder que é visível e, ao mesmo tempo, ele aparece como invisível dentre esses pequenos atos, vamos dizer assim, e dentre esses atos que muitas vezes alguns são proibidos ou são não sociais. Então é um poder que se mostra e é um poder que não se mostra nas questões mínimas da vida, no entanto ele está atento e vigilante, né? E as instituições também, que não, as pequenas instituições também exercem, né, por sua vez, também as técnicas de disciplina, né? As técnicas de classificação, né? Mesmo quando você não vai estar no trabalho, eu estou pensando hoje em dia, você vai na academia, então eles registram o seu peso, a sua massa corpórea, corporal, etc, etc, dão uma série de exercícios para você fazer, para atingir o objetivo X, Y, Z, em nome da eficiência, e a partir disso há todo um condicionamento mental, corporal, das suas ações, né? E isso não deixa de ser um poder, né? Então a questão que para mim se coloca é o seguinte, né? Para mim não, para a nossa civilização, né? É possível um outro modelo de comportamento, né? Será que a sociedade do controle é sempre necessária para combater essas épocas de exceção? Será que nós vamos conseguir furar esse círculo vicioso e atingirmos um outro patamar da civilização ou não, né? Independente de nós concordarmos inteiramente e parcialmente com o pensamento de Foucault, né? Porque também aí nós poderíamos ligar a análise do Foucault da sociedade atual com uma análise também do Marx e de outros pensadores, né? Mas eu acho que essas questões que o Foucault está colocando em relação ao modelo da sociedade de controle, da sociedade disciplinar, por meio dessa representação do panóptico, né? São questões muito graves e urgentes para nós pensarmos. Então é isso, muito obrigado e até mais.